Estamos ao vivo neste momento. Sejam bem-vindos ao Pauta ao Vivo aqui na JuSeap. Continuamos com a nossa série de entrevistas e debates ao vivo sobre a pandemia e temas pertinentes à população de JuSeap. Hoje eu converso com Elci Coutinho, que é graduada em turismo, tem experiência profissional em eventos e hotelaria e está morando há 6 meses em Dublin, na Irlanda. Elci, seja bem-vinda e boa tarde aqui e boa noite aí para você. Boa noite a todos, foi um prazer, obrigada pelo convite. Matar um pouquinho da saudade, tinha muito tempo que a gente não se falava, né, Will? Desde a época É da verdade, faculdade, né? Elci. Depois da faculdade, mas realmente agradeço pelo convite. Certo. Só para as pessoas em JuSeap se situarem, eu e Uhum. Elci fomos colegas na Universidade do Salvador. Isso há quase 10 anos, né, Elci? Ou um pouquinho mais, não sei. Mas eu prefiro não nos entregar, Exato, não é mesmo? verdade, mas foi uma Olha época só, muito Elci, boa. maravilhosa, maravilhosa. E você aí da Irlanda vai contribuir bastante conosco aqui do Brasil, de JuSeap e de todos os lugares, as pessoas que estão conectadas neste momento. Mas, Elci, nós vimos, né, que o planeta passa por uma pandemia cruel. Né? O coronavírus atingiu quase, se não todos os países do mundo. E a minha primeira pergunta para você como é, né, para uma brasileira, que você é brasileira e está aí, morando na Irlanda em tempos de pandemia. Como você lida com isso, Elci? Bem, Will, no início foi bem tenso, bem complicado, porque quando a gente resolve fazer um intercâmbio, a gente cria uma série de expectativas, né? E é um sonho, na verdade, né? Você vem com um foco para você conhecer a cultura, você melhorar o outro idioma, e enfim, e quando você está no meio desse processo, acontece uma pandemia dessa magnitude, você realmente se desestabiliza, porque você pensa, ó, tenho que voltar para o Brasil agora, permaneço aqui, espero as coisas melhorarem para retomar o meu projeto. Então, são inúmeras inseguranças, incertezas que você tem que conviver com isso. Não que você também no seu país você não tenha as suas inseguranças, mas você em outro país é completamente diferente. Então, no início, eu te digo, eu passei noites sem dormir direito, pensei em comprar uma passagem, eu não tinha, minha passagem já tinha sido cancelada, em comprar uma outra passagem para retornar para o Brasil. Fiquei com receio porque as empresas começaram a fechar, eu estava trabalhando num hotel, um hotel 4 estrelas, como assistente de acomodação, há uns 3 meses, e estava num processo que eu estava me esforçando, porque é uma área que eu já trabalhava no Brasil, então eu almejava é, ter até um plano de carreira, quem sabe lá, né, no hotel, e obviamente estava investindo todo o meu tempo e minha energia para melhorar o inglês e obter o que eu realmente vim fazer aqui, né? Então, nesse processo todo, foi frustrante, como para vários intercambistas tiveram a mesma sensação. Aí, eu resolvi fazer o seguinte, eu falei, não, vamos ver o que é que vai acontecer. Isso aconteceu, o primeiro processo de quarentena e lockdown aconteceu dia 13 de março. E as escolas fecharam, nós começamos a ter o distanciamento, a gente não poderia sair da área onde você vive mais de 2 quilômetros, então você tinha que só fazer as coisas, ir para mercado ou farmácia, e isso para gente, para brasileiro, especialmente para baiano, que gosta de rua, é um pouco Exato. complicado, né? Mas foi muito difícil nos primeiros dias ou mês, assim. Depois as coisas foram ficando mais tranquilas. O governo interviu
de uma forma muito significativa e muito cautelosa com todas as pessoas, inclusive para os intercambistas também. Eles conseguiram ajudar, dar um benefício semanal para as pessoas se manter aqui, porque, enfim, o custo aqui, se vocês não sabem, o custo de acomodação aqui é muito alto. O piso salarial aqui talvez seja um dos pisos que tenha de melhor que na Europa, né? Mas, em contrapartida, o custo de vida de acomodação, alimentação, não é tão baixo. A acomodação, principalmente, é surreal. Então, as pessoas ficavam preocupadas, porque minha preocupação eu não tenho como tirar dinheiro do Brasil para colocar aqui. O euro estava batendo a seis e pouco, o real. Então, assim, meu Deus, como é que vou me manter aqui? Então, o governo foi muito, muito ativo com essa ajuda, facilitou. Algumas pessoas não tinham PPS é um número tipo carteira de trabalho aqui, e para você aplicar para o seguro-desemprego emergencial, você precisava ter esse PPS. Ele criou também a oportunidade de quem não tinha um PPS poder aplicar para um PPS emergencial, para poder aplicar para a ajuda emergencial. Então, assim, eles tiveram esse bom senso, que eu sei que no Brasil a coisa não está tão gatinha, Não está não. tão próspera, é verdade. Eu costumo falar isso, né? E nós iremos falar mais adiante disso, mas quando eu te convidei, né, para esse bate-papo, para essa entrevista, eu pensei especialmente nos jovens de Jussiape. Nós temos bastante jovens que querem ir para a Irlanda com uma experiência, não apenas profissional, mas uma experiência de cultura, né? Para adquirir bagagem cultural e, melhor, para aperfeiçoar a sua segunda língua, né? Então, nós temos muitos jovens que fazem curso, né? E aí querem ter essa experiência de intercâmbio, essa experiência intercambista, né? Já que fazem inglês aqui no Brasil. E aí é muito bom a sua fala, porque vai esclarecer bastante dúvidas para o jovem, não só de Jussiape, mas da Chapada, do Brasil, que pretende viajar para algum país da Europa, se não Irlanda, outro país. Eu digo Irlanda porque a procura é muito alta pela Irlanda, principalmente dos intercambistas mais jovens, porque se nós compararmos, a Irlanda tem um preço relativamente melhor que outros países, não é isso mesmo? É verdade, é verdade. E aí eu falei, que ideia ótima, vai ser uma experiência muito boa trocar essa ideia com você, trocar essa experiência contigo, porque nosso público pensa assim em viajar para a Irlanda, porque é um país, eu digo, mais acessível que outros, não é mesmo? Uhum. A Irlanda ela tem uma política de receber os intercambistas que é um pouco mais fácil e um pouco mais em conta do que outros países, por exemplo, Austrália, Canadá. Não que o custo não seja alto, o custo é alto, mas se você colocar na balança, né, termina saindo um pouco mais em conta. É um país, na verdade, bem peculiar, é uma ilha, na verdade, mas assim, os irlandeses são bem sociáveis, eles são muito fáceis de se lidar, tem oportunidade de trabalho, eu não sei como vai ficar pós-pandemia, mas tem oportunidade de trabalho, então o intercambista, ele pode vir para cá. Primeiro eu sugiro que as pessoas pesquisem bastante o destino que você quer ir, antes de vir, porque eu trabalho com turismo há muito tempo, mas cometi algumas falhas nesse processo meu de intercâmbio. Tinha algumas coisas que eu achei que sabia, e cheguei aqui e não sabia. Era completamente diferente. Exato. Então, eu sugiro que o intercambista faça uma pesquisa do destino, conheça um pouquinho da cultura local, porque o interessante é essa troca de experiência, né? Você tem que ir para o local também para você aprender também da cultura local. Apesar que aqui, especialmente em Dublin, tem muitos brasileiros. Então, você sente, às vezes, que você está no Brasil. Em uma capital brasileira. Em algumas situações você acha que está no Brasil. Mas, obviamente, tem cidades interessantes fora mais para o interior, que você tem uma oportunidade, se você quiser, você que está vindo, talvez não opte para ficar em Dublin, mas você opte para ir para cidades
fora do centro, porque lá você pode vivenciar melhor a cultura, você pode arranjar uma família para você morar, e você talvez não seja tão fácil de trabalho, mas sempre tem boas escolas nas principais cidades, sempre tem boas oportunidades de escola, e você vai ter mais vivência com a cultura, porque no centro da cidade realmente existe muitos brasileiros, como tem também muitos outros estrangeiros de outros países, mas principalmente Certo. brasileiros. Então, assim, a princípio, eu te sugiro isso, você realmente estudar sobre o destino que você está indo. Segunda parte, você ter um planejamento. Você não pode decidir fazer um intercâmbio, vou fazer um intercâmbio daqui a 2 meses. Você precisa ter um planejamento, porque nada você vai gastar aí em torno de uns 20, 25 mil reais, porque você precisa pagar uma escola. Eu sugiro que se você tiver alguma referência de agência, você faça por agência. Não é que eu estou querendo puxar para uma sardinha, não, porque eu tenho muitas amigas de agência, eu agradeço muito o pessoal da IE, tá? Só para fazer um pouquinho de propaganda aqui. Eu conheço a IA. Karina, Gabi, Fabiano, eles foram um suporte assim incríveis aqui, o pessoal não tem o que falar. Então vocês precisam talvez escolher uma agência que tenha respaldo no mercado, tá? E aí a agência vai te falar todo o roteiro de como você vai fazer esse processo do intercâmbio, porque tem etapas, tá? Você precisa escolher uma escola que tenha referência no mercado. O intercâmbio, na verdade, ele é o seguinte, ele tem 6 meses a duração das aulas, e você ganha mais 2 meses de férias. Quando você chega no país, de preferência, você quando sair do Brasil, você já deve agendar o seu GNIB. O que é GNIB? É a sua identidade local aqui. Você precisa do seu visto, onde você não tira o visto no Brasil. Você vem com toda a documentação, com carta da escola, com a agência, ou então você pode também pegar essas informações na imigração. Você precisa estar com a carta da escola quitada, precisa ter um endereço aqui, porque quando chegar no aeroporto, a imigração lhe faz algumas perguntas. É interessante que você tenha o inglês também básico, porque tem pessoas que vêm que não falam nada e passam sufoco Sim. no aeroporto. Então, eu sugiro que você, enquanto você está se preparando para o intercâmbio, você pague um curso de inglês, você faça um Duolingo, você faça alguma coisa, porque você vai aproveitar melhor e vai chegar sem zero. Então, E vai assim, precisar em um certo momento, né, Elci? exatamente, você vai precisar em um certo momento. E eu digo, inglês é, sem dúvida, a língua que você vai falar em todo lugar do mundo. Vamos dizer, talvez daqui a um tempo, mandarim também, porque os chineses são fortes aí, né? Sim, Mas, enfim, exato. enfim, mas assim, o inglês é uma língua realmente universal. Então, eu sugiro que você faça um curso de inglês, que você venha com a escola paga. Se você puder, pague a assessoria de uma agência, que é importante. Traga a sua documentação, tudo ok. Agende o GNIB no Brasil, para você, porque é difícil, é muito difícil. Porque como tem muita demanda, então você precisa estar entrando todos os dias no site da imigração para conseguir uma data. E sem o GNIB, você não consegue fazer muita coisa aqui. Então, você precisa fazer o GNIB, agendar o GNIB. Após o GNIB, você precisa agendar o PPS, que é o documento que você precisa para trabalhar. Porque as pessoas achavam como eu, que olha que eu estava achando que eu sabia tudo, mas também não me falaram da agência. Que eu achava que com o GNIB você já estava tudo resolvido. Não, você precisa, depois do GNIB, tirar o PPS. Então, depois que faz tudo isso, você pode abrir conta em banco, você já está com a vida mais ou menos organizada. Aí você vai atrás de trabalho, normalmente os trabalhos são trabalhos operacionais, né? São trabalhos de cleaner, são trabalhos de bartender, limpeza, faxina, são os trabalhos que normalmente surgem com maior facilidade, tá? Não que você depois não possa arranjar um outro tipo de trabalho, isso vai depender muito também do nível de inglês que você tenha. Então, eu sugiro que as pessoas se esforcem um pouquinho, porque às vezes as pessoas não saem daquela categoria que estão, porque também não tem um nível de inglês que dê para uma conversação, que dê para trabalhar com cliente, para um customer service, para um guest relations, entendeu? Então, Sim. vai depender muito do seu esforço. Mas é um país que o tempo é meio doido, chove muito, então assim, se as pessoas É um país tiverem, úmido. é um país úmido. Então, se as pessoas puderem optar em viajar,
tiver essa possibilidade, é sempre bom vir entre maio, abril e junho, julho, porque é início de primavera, início de verão, e primavera e verão, então as pessoas vão conseguir se adaptar melhor. Como eu vim em outubro, na verdade eu fui para a Europa, eu cheguei em outubro e fui para Copenhague, que minha tia mora em Copenhague. Você lembra que eu fui ao pé em Copenhague também, eu tinha experiência sim, sim. Então, eu fui visitar minha tia em Copenhague, que eu achava que o tempo era ruim, mas só que Copenhague não é tão úmido quanto aqui. E quando eu cheguei aqui... Você se surpreendeu, então, na Irlanda, em Dublin. Nossa, meu primeiro mês, Will, eu era a pessoa que mais falava mal. Você não tinha noção, eu não podia nem fazer essa live naquela época, porque eu ia, eu ia falar muito mal. Fiquei muito gripada. Se tivesse Covid, já tivesse descoberto Covid naquela época, eu considero que estava de Covid. Porque eu passei muito mal, uma tosse terrível. Fiquei gripada quase 35 dias. Só chovia, porque era novembro, final de novembro para dezembro. Então foi um mês assim terrível para mim. Mas com o tempo você vai vendo as coisas boas também do local. Então você vai se adaptando, você vai fazendo o seu network, você vai conhecendo as coisas, então você vai vendo que não é tão ruim. Também fiquei chocada com a questão de transporte, porque transporte aqui tem umas peculiaridades, né? Até dezembro não tinha ônibus 24 horas. Os ônibus encerravam 11 horas. Eu achei que estivesse em outro lugar, assim, não na Europa. Só fosse em Salvador, por exemplo. Por exemplo, O São Paulo, metrô aos sábados funciona até meia-noite, sabia? Se não mais tarde. É mesmo? Eu acho isso maravilhoso, E olha que depois... E assim, em certas épocas do ano, o transporte lá é 24 horas. Mas eu queria só te pedir um tempinho para dizer que eu aposto que você está tomando um bom vinho aí, porque eu estou aqui, ó, no meu café. No meu café aqui da Chapada. Vamos brindar à distância. Vamos lá, olha só a distância. E aproveitar, Elci, para dizer que você está contando com uma torcida aqui na audiência, né? Vou falar o nome de algumas pessoas para você. Olha só. Tem a Vanci Cerqueira, Daniele Bete, Deisimar Guimarães, Adri Leal, Daniela Bete, Adalgisa Santana, nossa colega Giza, né? Giza, um beijo para você, Giza. Tem Lúcia de Abreu, que mandou mensagem aqui. Tem Micael Araújo também. Tá aqui. Tem uma galera. É só do Acre aí, ó. Pois é. Tem uma galera acompanhando a nossa live. A minha colega de bancada, Soraya Assunção, já cumprimentou aqui a gente. Ela não participa hoje, mas ela já cumprimentou. Parabéns a nossa live. Elci, agora é o seguinte. A maior parte, eu acredito, de pessoas que vão para Dublin são jovens intercambistas ou adultos que vão querer trocar uma experiência profissional de repente, né? Para o jovem, vale a pena ir para Dublin, estudar e curtir a cultura local? Ah, vale muito a pena. Assim, Dublin tem, não sei se tem, a quantidade de bares que tem aqui, pubs, é uma loucura. Então, assim, a pessoa que quer se divertir, que quer conhecer outros tipos de cerveja, tal, não tanto quanto a Alemanha, obviamente, mas tem uma cerveja aqui que é a cerveja típica daqui, a Guinness. Então, assim, tem muita coisa, tem muita coisa cultural também, apesar eu estar em falta, porque eu não tive ainda, assim, não fiz circuito museus, não fiz muita coisa, não. Não teve essa oportunidade, né? Não tive. Quando eu ia começar a fazer, começou o lockdown. Mas é uma cidade bem interessante, tem uma área especial que é o Temple Bar, que é onde estão a maioria dos pubs, então a pessoa pode curtir bastante lá. É relativamente tranquilo você sair aqui, claro que você tem que ter algumas cautelas, mas é tranquilo. Existe um museu, o Museu do Whisky, tem essa própria fábrica da Guinness também, que é interessante o City Tour lá, você vai ver todo o processo de fabricação, enfim, você pode degustar também, como tem na Holanda. Na Holanda você pode visitar a Heineken e fazer degustação também. Então, assim, é bem interessante o que tem da cultura local. Fora que os irlandeses são simpáticos, gostam de beber, né? E eu acho sociáveis, né? São sociáveis.
Claro que eu não estou incentivando que os adolescentes não entenda mal. Venham para cá É, só beber, não, né? Isso não. Mas mas é tem uma uma. oportunidade, né? Sim, Para conhecer novos modos, novas culturas, novas bebidas até, por que não, né? exato, Bebendo com exato. moderação. E fora que aqui tem uma grande facilidade que você pode se deslocar para outros países e tem um custo muito, muito bacana, assim, porque tem uma Uhum. companhia aérea que faz é, voos bem baratos, então você consegue conhecer muita coisa da Europa. Então, isso também é uma das coisas que os intercambistas pensam. Ah, eu vou estar lá na Irlanda e vou aproveitar porque eu quero conhecer. Já estou na Europa, eu quero aproveitar Sim, o máximo, né? Então, é fácil você ir daqui para a Espanha. Assim, não, obviamente não é nesse momento, porque a Espanha ainda não abriu, não, tá, gente? sim. Espanha não abriu ainda, Dinamarca ainda não abriu, Itália ainda não abriu as fronteiras, mas esperamos que até final de julho. Eles estão com proposta que até o final de junho, início de julho, alguns países vão começar a reabrir as fronteiras, mas é um processo lento ainda. Mas era uma das oportunidades dos intercambistas poder fazer, viajar e conhecer praticamente, para quem se organiza, você pode conhecer praticamente toda a Europa aqui Sim, e volta com uma bagagem bem significativa. Eu acho que é muito com válido. certeza. Elcio, me diz uma coisa, a sua adaptação em relação à cultura local, você estranhou muito como brasileira ou foi tranquilo? As pessoas são sociáveis, mas como foi a sua relação, a sua adaptação em relação à cultura, em relação às pessoas locais em Dublin? Olha, eu acho que eu não tive grandes dificuldades, não, porque como eu já tinha passado, já como eu já tinha vivido na Dinamarca, então não foi o meu primeiro contato, né? Porque na Dinamarca foi pior. O dinamarquês ele é um pouco mais nacionalista, eles são um pouco mais frios assim. Então, para você ganhar confiança, para você fazer um primeiro contato, até trabalhar, já é um pouco mais complicado. Eu acho que aqui é um pouco mais fácil, eles são mais abertos. Obviamente, eles também não é fácil você fazer amizade assim. Existe, sim, existe. As pessoas que têm amizade já vivem aqui há algum tempo e conseguem ter amizade com os irlandeses. Mas eu não digo que é você chegando e você vai fazer logo assim amizade. Eles são friendly, mas não são tão abertos assim. Mas eu acho que eles são mais fáceis do que outras pessoas de outros países, entendeu? Certo. Eu acho que eu não tive grandes dificuldades dessa vez, não, Will. Eu acho que foi bem tranquilo, bem tranquilo. Eu acho que meu maior problema realmente foi A o burocracia, tempo, o, como fala, a chuva e tal, que chovia o muito. clima de Dublin, o país muito úmido, não é isso? É, muito Agora úmido. sim, o que o brasileiro, né, que pretende ir para a Irlanda e, assim, digamos agora só pós-pandemia, né, o que um brasileiro que pretende ir para a Irlanda pós-pandemia pode esperar de um país como a Irlanda, ou se nós falarmos especificamente de Dublin, o que ele pode esperar além da cultura, além de adquirir uma nova língua? Ele pode esperar trabalho, depende do foco que você tiver, né? Se você vier para trabalhar, assim, o valor da hora paga aqui é maior do que nos outros lugares, nos outros países. Mas, de qualquer forma, é o que eu falei, o custo, as pessoas sempre que chegam, tomam um susto com o valor com o que se paga de acomodação. Então, realmente é uma coisa que você tem que já vir sabendo de que a acomodação é ruim, você divide casa com várias pessoas, tem muitos casos. Se você quiser, obviamente, ter sua privacidade, você vai pagar mais caro, mas eu acho que você pode esperar que você vai ter um bom intercâmbio. Retorno? Eu Ah, acho que você vai. Agora, tudo depende do seu foco. Porque tem pessoas entendi. que vieram para cá somente para viajar ou somente para trabalhar, e se não focar realmente no seu inglês ou no que você quer, você pode voltar frustrado. Porque, como você tem muitos brasileiros, é diferente de você ir para um país que você tem uma comunidade brasileira menor. Por exemplo, eu vou dar o exemplo de Copenhague, porque eu Uhum.
tenho experiência lá. Lá tem brasileiro? Tem. Mas você não tem uma comunidade tão grande e não tem tantos estudantes assim. Então, você é forçado a falar ou dinamarquês ou falar o inglês. Então, você tem que também se enquadrar na comunidade. Aqui em Dublin, se Sim. você for dividir casa com brasileiro, se você só for viver com brasileiro, você não vai ter essa necessidade. Então, você precisa sair do país sabendo o que você realmente quer, focar no que você quer. Claro que não é que eu tô dizendo que você não vai fazer, que você não tem amigo brasileiro, eu adoro, eu não posso nem falar isso, porque todo dia eu tô com brasileiro. Mas mas você precisa realmente ver o que você quer e definir e estabelecer seus limites, porque tem gente que talvez volte para o Brasil e não tenha obtido o inglês que desejaria, entendeu? Certo. Vamos falar agora um pouquinho de pandemia aí em Dublin. Elcio, como o governo tem lidado com o novo coronavírus em Dublin? Há restrições mais amplas, são mais rigorosas do que no Brasil ou não? Eu tenho visto, né, que o governo, logo no começo da pandemia, se apressou, né, se adiantou, digamos, para adotar medidas mais restritivas. E hoje, como Dublin atravessa a pandemia? Bem, o primeiro-ministro, né, aqui tem um primeiro-ministro e tem um presidente, mas na verdade quem define e quem age de fato é o primeiro-ministro. Eles realmente foram bem rápidos, tomaram decisões assertivas, porque decidiram fechar a fronteira antes, decidiram fechar as escolas. Então, eu acho que isso tudo, todas as ações que eles tomaram a partir do dia 13 de março, é, tomaram forma, como fala, ganharam força e, tipo, teve uma resposta melhor do que, por exemplo, Itália, que demorou Sim, de tomar as ações, e Espanha também demorou de fazer algumas coisas. Então, assim, eu acho que a Irlanda, ela foi feliz com o plano de metas que ela estabeleceu para a pandemia. Eles tiveram preocupações, criaram uma estimativa que foi mais ou menos certa do que eles achavam que ia obter até o final da pandemia. O número de mortes foi relativamente pequeno, se você olhar, porque também aqui é um país pequeno, né? Então, assim, o número de mortes foi realmente pequeno, graças a Deus, diferente de outros países. E sinto também pelo Brasil, que eu sei que a situação tá não tá complicada. fácil, Então, ele fechou escolas, ele fechou as universidades, centros de passeio, parques, praias. Você só tinha acesso realmente a mercado, às farmácias. E aí as coisas foram. As pessoas respeitaram também. No início, as pessoas respeitaram. Eu acho que depois que deu o pico, que eu acho que o pico foi por volta de meado de abril, e até o final de abril, a linha, porque eles falam que é a história do vírus é que você vai seguindo uma trajetória até atingir esse a pico, depois curva, né, como é uma eles curva, chamam. e depois ela vai decaindo. Então, hoje, eles está mais ou menos estabilizado, não que não tenha, mas o número de pessoas que estão contraindo são poucas, e o número de mortes são bem pequeno, entendeu? Então, eu acho que o resultado foi muito positivo, como também em outros países que eu tenho acompanhado, que fizeram ações também enérgicas e se anteciparam e tiveram um resultado positivo também. Certo. Dublin passou por É, lockdown passou para o lockdown. e foi Passou, difícil ficar. Quanto tempo, Elcio, ficaram em lockdown? então, não foi igual da Espanha, que aqui foi um pouco mais Sim, flexível, porque na Espanha, eu tenho uma amiga que mora em Barcelona, ela me falou que lá eles só podiam sair de casa nos dias, tipo, se seu número é por, tipo, código de área, se sua área revezamento. fosse revezamento. Se fosse 13, você só podia ir no mercado terças e quintas. Se fosse 14, você só podia ir segundas e quartas. Aqui não chegou a ter essa coisa de você não poder sair, mas as pessoas tiveram consciência de que precisavam realmente se isolar e evitava
sair para estar em parque, claro, alguma outra, eu não posso dizer, porque eu sempre saí para dar minhas caminhadinhas, então, então assim, mas eu respeitava os 2 quilômetros que foi estabelecido, tá entendendo? Eu sempre saía perto de casa, ia fazer a caminhada, porque para mim também, Will, isso era questão de você manter um equilíbrio mental. De uma saúde emocional até, né? Emocional, porque fora todos os efeitos, todas as coisas que tem de econômico e tudo, o emocional é terrível. Eu conheço pessoas que tiveram crises Pânico? de pânico e estão tendo que tomar remédio porque ficou trancada e só pensando e só vendo notícia ruim, e, enfim, então a gente não sabe, às vezes você acha que você tem um equilíbrio e quando você vai ver, você não tem, porque as pessoas estão vulneráveis a isso, as pessoas estão vulneráveis às emoções, e ainda mais para as pessoas que estão fora de casa, que estão sem seus pais, sem seus amigos, claro que eu sei que no Brasil agora tem gente que também tem família, mas cada um está na sua casa, mas é diferente que você sabe que qualquer emergência que tenha, você está no mesmo lugar. Aqui Sim. Não, aqui se tiver uma emergência, como minha amiga teve aqui, a mãe dela contraiu o Covid, ela não tinha como sair agora, não tinha voos para ir. Então a pessoa fica realmente sem saber o que fazer. É muito complicado. A saúde mental é atingida nesse momento, né, Elci? Como você falou, o emocional das pessoas é posto em choque. Exato, as pessoas ficam vulneráveis, as pessoas ficam carentes, as pessoas ficam extremamente ansiosos, porque você não sabe como é que vão ser os próximos dias. Se vai começar um plano de reabertura agora, a gente está tocando nesse assunto, já começou Sim. O plano de reabertura do país. Estamos na segunda etapa. A primeira etapa já liberou algumas coisinhas, agora a Constituição Civil já está retomando, obviamente respeitando o distanciamento. Algumas lojas já reabriram, lojas de departamento, lojas de shopping, não shopping, perdão, lojas de rua, mas as pessoas só podem entrar, tem um número de pessoas, isso aí as pessoas têm que esperar, umas pessoas sair para poder entrar, então assim, a gente está sentindo que as coisas estão voltando ao normal. Voltando à normalidade. Mas de qualquer forma, a gente não sabe como vai ser o efeito disso economicamente, porque as empresas, se você vai reduzir, os restaurantes vão reabrir, os bares vão reabrir, mas eles vão poder operar na sua totalidade. Os hotéis Exatamente. Vão reabrir, não vão poder operar na sua totalidade, vão ter que operar com 40% da sua ocupação, 30% da sua ocupação. Isso, se você pensar, eu não vou poder recontratar, se eu tinha 100 funcionários, eu não vou poder recontratar 100 funcionários. Enfim, Exatamente. essas coisas deixam algo muito novo ainda, que não há previsão exata, né? Para como vai ser a reabertura econômica. Exato. Agora, o que as pessoas faziam, o que brasileiros ou irlandeses faziam durante esse confinamento em casa? Você mora só, mora com mais alguém? Fiquei curioso. Meu filho, eu fazia de tudo, viu? Eu moro com mais 2 meninas. Uma delas teve neném, não tá aqui, tá na casa da irmã. E eu divido o quarto com a Kelly, que é minha flatmate. Hoje ela não tá em casa, mas assim, a gente, no primeiro momento, era terrível, porque quando a gente estava trabalhando, nós saímos de manhã, voltávamos de noite. No período da quarentena, dividir um quarto é muito complicado, porque você quer acordar mais cedo, você quer tentar manter sua rotina, porque eu tentei manter minha rotina, porque senão eu ia enlouquecer. Então, assim, eu quero acordar de manhã, tomar meu café, quero pelo menos dar minha caminhadinha. Eu, às vezes, ia no mercado 2 vezes. O cara uma vez perguntou pra mim, você faz compra para outras pessoas? Eu falei, não, é pra mim mesma. Aí ele, mas cada hora você vem comprar uma coisa. Aí eu falei, mas não pode, porque eu ia pra me ocupar. Porque eu falei, não, vou ficar louca. Senão ia surtar. Ia surtar. Tem gente perguntando aqui, Elci, se em Dublin é fácil paquerar. Não sei. Não, agora não tem como paquerar, né, meu filho? Não, agora não, mas vamos esquecer um pouco da pandemia. Dá para paquerar
pubs em Dublin, na rua, nos Dá, parques? dá para paquerar. Especialmente, dou logo um conselho. Se você quer paquerar, você vá sozinha, sente no bar, tá? Peça Olha só, sua dica de ouro. pint, peça sua cervejinha, porque se você for uma pessoa simpática, provavelmente você não vai sair de lá com uma cerveja só. Então as pessoas vão querer lhe ofertar uma bebida, você vai poder exercitar seu inglês, né? Então, eu acho que é fácil paquerar. Há muita chance, né, então. Saudade de um pub, hein? Pois é, menina, eu queria estar em um pub no momento como esses, assim, claro, protegido, ou então que não houvesse pandemia para que nós estivéssemos em um pub curtindo, né, Elci? Ó, no Verdade, Brasil, verdade. no nosso país aqui, foi muito fácil lidar, fácil entre aspas, foi muito, para algumas pessoas, para algumas profissões, digamos que foi mais fácil, menos difícil lidar com o confinamento, porque eu, por exemplo, trabalhei dentro de casa. Trabalhei no meu quarto, tenho uma espécie de escritório no meu quarto, né, o chamado home office, e aqui eu pude trabalhar tranquilamente. É onde eu estou agora, né? Uhum. Mas algumas pessoas, alguns profissionais, né, ganharam o status de heróis, porque tiveram que trabalhar, Elcio, na linha de frente da Covid, né, na linha da pandemia. E aí são profissionais que merecem status de heróis, realmente travaram uma luta ferrenha, né, contra esse mal, contra esse vírus, e salvaram vidas. O que nós vemos é o seguinte: são cenários diferentes, não apenas no Brasil, não apenas na Irlanda, mas no mundo todo. Cada país apresenta um panorama distinto, não é isso mesmo? É verdade, é verdade. Aqui, por exemplo, as pessoas que precisam de dinheiro, que nós chamamos, né, que é um auxílio emergencial dado pelo governo federal, às vezes as pessoas ainda não conseguiram ter acesso a esse benefício. Em Dublin existiu essa espécie de auxílio emergencial conferida pelo governo, e se as pessoas lutam para ter acesso, é difícil, como é? Não, foi o que eu acho que talvez eu tenha comentado, tenha passado a informação de forma errada, mas assim, esse auxílio foi uma das coisas que mantiveram vários intercambistas aqui, porque se não tivesse tido esse auxílio, provavelmente muitos brasileiros já estariam no Brasil, ou como outros estrangeiros também. Então, o que é que aconteceu? O governo disponibilizou um auxílio emergencial semanal. Eu acho que no Brasil não é semanal, acho que é mensal. É Mas mensal aqui. aqui foi semanal, que foi um valor significativo que dava para você se manter dignamente. Você aplicava isso, precisava do PPS, que foi o que eu falei, que algumas pessoas não tinham, mas alguns tiveram a oportunidade de tirar, até mesmo durante a pandemia. E você aplicava isso online ou fazia o formulário manual, mandava para é um INSS, chama Welfare, que é uma central de benefícios, eles analisavam os casos, um ou outro caso pode ter tido alguma divergência, mas pelo que eu vi, as pessoas que tiveram divergência, tiveram com benefício cortado ou não foram contemplados, puderam recorrer e mesmo assim obtiveram o benefício depois. Então, eu acho que eles foram muito equalitário com as pessoas, porque eles poderiam só dar o benefício para irlandeses. Sim, sim. Eles pensaram também na economia, né? Como esses brasileiros ou estrangeiros que estão aí precisariam até para não, digamos, para não interferir negativamente na economia local. Talvez eles tivessem pensado nisso também. Com certeza não foi uma estratégia aleatória. Eles sabem do aleatória, isso. Não, com certeza eles viram o volume de estrangeiros que tem aqui e do volume de dinheiro que gira em torno disso, porque o intercambista vem para cá, ele tem que comprovar 3 mil euros quando vai tirar o GNIB. Eles pagam 300 euros para poder tirar o visto. Fora isso, eles trabalham. No trabalho, dependendo, você paga um mínimo de imposto, mas você é taxado de imposto. Então, tudo isso é dinheiro que entra para o governo. Então, eles não fizeram isso aleatório, com certeza não. Eu tenho uma pergunta agora meio curiosa. É o seguinte: com a pandemia, quem sofreu mais aí?
o irlandês ou o brasileiro? Eu digo em relação a confinamentos, a restrições, ou foi praticamente todos sofreram de forma igual? Oh, Will, eu não sei. Eu acho que brasileiro talvez tenha sofrido um pouco mais, porque o brasileiro ele gosta de aglomeração, né? É Ele verdade. gosta de Nós somos um estar. povo que gosta de estar no burburinho, no calor do povo. Exato. Então, o europeu e o irlandês, eles já estão acostumados a ter a vida dele privada. Então, eles têm os amigos dele, mas eles não estão. Eles têm um dia certo para encontrar com os amigos, eles têm aquela coisa, eles não vivem assim, então, como a gente. E a gente precisa estar encontrar e ter um grupo e vai Exato. ali e Sempre em fazer alguma. companhia. Exato. Então, eu acho que talvez o brasileiro tenha sofrido um pouco mais. Certo. Qual é a sua rotina agora nessa pandemia? Já passou pelo pior. A Irlanda já passou pelo pior, certo? E como Certo. é a sua rotina hoje, Elcio? Ó, minha rotina eu tento fazer o seguinte: durante a semana eu tento acordar não tão tarde, né? Porque às vezes também tô dormindo um pouco mais tarde do que eu dormia. Mas eu tento acordar entre umas 8, 9 horas. E aí faço minhas coisas de casa, porque aqui também a gente tem que se virar, né? Então, Com certeza. agora eu virei Masterchef. Então, então isso também é um hobby bacana, porque você termina gastando tempo ali fazendo uma coisa, preparando um prato, já ocupa a sua Sim, mente, é muito bom. Então, eu tento acordar esse horário, sempre tento dar minha caminhadinha diária, tá? E faço meu almoço. E quando eu estava tendo aulas online, que eu estava à escola, a partir do dia 30 de março, ela disponibilizou os links semanais para a gente ter aulas online. As aulas aconteciam sim. à tarde, das 14 até as 16h30. Então, eu fiz as aulas por mais ou menos uns 2 meses, 30 dias não, uns 2 meses eu fiz as aulas, e aí tinha atividade, aí eu assistia, fazia as atividades e tal, porque isso também era uma coisa para eu tentar manter essa rotina e manter minha cabeça ativa. Porque o Sim. importante que eu dou conselho para as pessoas, eu sei que é muito difícil, mas quanto mais ativo você estiver, ocupando sua cabeça, melhor você vai responder, você consegue manter sua imunidade melhor, você consegue manter sua saúde mental. Seja Netflix, seja livro, seja na Seja, culinária, né? Preparando é, pratos aí, exato, seja procurando alguma atividade para a sua mente estar ativa, né? com certeza, com certeza. O que as pessoas comumente comem aí durante o dia na Irlanda? Qual é pratos comuns da Irlanda? Ó, eu posso falar que isso também eu tô devendo, porque me chamaram para um Irish breakfast, que é tipo um brunch. Ele não é um café da manhã Aham, cedo, ele é um café da manhã quase almoço. Só que eu terminei sim. não indo, mas eu já vi no hotel algumas coisas. É um pouco diferente do nosso café da manhã. Ele é um pouco gordo, ele tem bacon, ele tem salsicha, ele tem beterraba, ele tem algumas coisas assim diferentes pra gente, mas eu acho que vale Diferente. a pena experimentar. Fora isso, eles gostam muito de hambúrguer. Ah, o hambúrguer é como o americano mesmo? A Como, carne bovina, o pão. isso, exato. A carne daqui dizem que é a carne melhor da Europa. Realmente a carne não é ruim, não. Não chega a ser uma carne igual a do Brasil, mas a carne não é ruim. Então eles Certo. conseguem ter uma produção boa e assim, as pessoas que sabem preparar fazem tipo o hambúrguer artesanal que vocês fazem no Brasil, mas eu digo, não tem aquela inovação tanto de aqueles molhos que tem no Brasil, É não recheio, não, nada disso. é bem tradicional mesmo. Não vão esperando Certo. nada de fantástico, não, porque não é. Aqui é inverno, aí é verão. Aqui no Brasil, mesmo sendo inverno, Elce, tem sol forte, às vezes até alcança temperaturas altas. Aqui em Jussiape, neste momento, nós temos um lindo pôr do sol, agora aqui são 17h51. Nós temos, comumente nesse período do ano, um pôr do sol dourado, né? E os raios irradiam a cidade, promove um belo pôr do sol, né? Uma vista maravilhosa. Aí, na Irlanda, eu acredito que é verão, não é isso mesmo?
Oficialmente ainda não é verão. Nós estamos no final de Está primavera. entrando. O verão Entrando o começa verão, oficialmente dia 20 de junho. certo. A temperatura aí, nesse período, costuma ser baixa, faz muito frio aí, agora, hoje? Ó, hoje, essa semana, a semana passada foi maravilhosa, eu até comentei com você antes. Semana passada Sim. estava quente, 23, 22 graus. Então, assim, todo mundo estava na rua, estava enlouquecido, porque quando o sol saiu, o povo não conseguiu ficar em casa. Nem se tivesse em Lucknow, eu acho que iam conseguir, porque o que é que acontece? O europeu, ele passa tanto tempo no inverno, que quando sai um pouquinho de sol, ele fica tão feliz, que ele precisa ir, ficar num parque, tomar um sol, Tomar o porque sol. faz muita falta, gente, vocês não sabem. Olha como eu tô amarela. Eu tentei tomar sol e ainda não consegui. E essa semana o tempo já mudou. Essa semana tá chuvosa. Hoje o tempo não ajudou muito, não. Hoje o tempo tá em torno de 13. Durante a tarde, acho que fez 13 ou 14 graus. Agora deve estar uns 10. Não sei, E eu à não tô. noite, Elas? À noite faz muito frio aí? Faz. Eu agora, eu não sou uma pessoa que sinto muito frio, não, viu, Will? Eu não sinto, não. Eu me acostumo bem. Para mim, o pior é a chuva. Mas no inverno é bem frio. E o pior daqui Bem é o rigoroso. vento. O vento É. daqui também é terrível. Ó, as pessoas estão insistindo aqui para você comentar e o restante do seu dia, o que você faz durante esse momento de pandemia, à noite, à tardezinha. Então, à noite eu faço jantar, eu tomo meu vinhozinho de vez em quando, que o pessoal tá querendo saber isso, né? Eu acho, viu? Então, e aí, agora que flexibilizou mais, a gente já pode fazer encontros de 4 ou 5 pessoas. Eu chamo alguns amigos para vir para cá, a gente faz alguma coisa juntos, alguma comida, alguma coisa assim. Na semana passada, que estava sol, a gente foi para parque, mas normalmente no final do dia, quando eu terminava a aula, eu ia preparar alguma coisa para comer, bebia alguma coisa ou ia assistir alguma coisa de TV, ou ver alguma notícia, alguma coisa assim. Mas a vontade mesmo era dar uma saidinha, né? É verdade, né? Eu vou ler aqui alguns comentários, né? Tem um Ai, pessoal tô comentando até com aqui. medo, peraí. Olha só, Giza falou saudade dos dois. Eu e você, né? Fomos colegas Ah. dela. Nós também temos Idalino Rocha, dando parabéns pela sua Ai, participação. Nós temos Elza Lima cumprimentando a nós dois. Nós temos também uma jovem aqui, eu acredito, né? Daniela Beth está bem ativa aqui nos comentários. Daniela, amiga, te amo. Pois é. Mandaram aqui agora um comentário, é o seguinte: rola Tinder aí na Irlanda? Gente, eu vou saber quem tá mandando essas mensagens, viu? Rola Tinder, sim, tá, gente? Se vocês quiserem paquerar, rola Tinder, rola Happen. Pra vocês, pra quem é de outra opção sexual também, deve rolar outras coisas que eu sei. Deve ter Mas, aí, ó. Pra quem é de outra orientação, deve ter o Grindr. exato! Meus amigos usam isso aí. E olha, eu vou lhe dizer, é melhor do que o Tinder, viu? Pelas coisas que eu andei vendo. Tá explicado, então, o porquê muitos jovens querem ir para a Irlanda. Tá. Mas, ó, nosso tempo está chegando ao fim. Nós Sim, estamos há quase 50 minutos conversando aqui. Não sim. parece, né? Não Mas parece, estamos quase batendo uma hora aqui de programa. Eu queria agradecer você bastante, Elsie, por ter feito esse bate-papo comigo. Foi muito bom saber dessas peculiaridades, né, de intercambista. Uhum. Você fica até quando aí ou pretende ficar um tempo sem previsão? Então, Will, na verdade, sem previsão não tem como, porque eu não tenho passaporte, né? Então, o prazo para você ficar aqui na Irlanda como estudante são 3 renovações de 8 meses. Então, dá o quê? São 18 meses, é isso? São Dá quase 2 anos no final, são quase quase dois dois anos, anos. é. Você pode fazer as renovações na escola e continuar trabalhando e ficar aqui legalmente. Na verdade, a minha opção se não tiver, eu estou ainda aguardando como é que vão ficar as coisas, mas eu queria, apliquei para ver se eu conseguia ou college ou MBA,
para eu conseguir um visto para esse tipo para eu ter essa formação, e junto com isso ver se eu conseguir um visto para trabalho, mas aí eu não sei ainda como é que as coisas vão ficar, mas o college, na verdade, eu já apliquei, estou aguardando só fazer a tradução da minha documentação, para ver como é que vai Certo, ser. certo. Agora, uma pergunta minha, Elci. Você não Hum. teria vontade ou curiosidade de ir para outro país? É Irlanda mesmo? Por enquanto, eu tô bem aqui na Irlanda, mas assim, Sim. eu tinha muita vontade de ir para a Austrália, muita vontade. Eu Que é acho que a uma Austrália tem realidade completamente mente diferente, né? diferente, completamente diferente. Eu acho que a Austrália tem grandes oportunidades para quem quer trabalhar. Agora, também não é fácil a imigração. E a Então, você Alemanha? precisa. A Alemanha, ela está começando a abrir, me parece que ela está abrindo para algumas áreas, mas eu não sei qual é o maior processo de imigração para lá. E o problema da Alemanha, se bem que tem gente aí, ó, para dar um recadinho aí, Lúcia, professora de alemão, ela deve estar falando alguma Ela, coisa aí que ela fala alemão, ela comentou aqui, vocês foram top nessa pauta, parabéns. pois é, Giza e Igor estão aprendendo, já estão quase fluentes em alemão. Eu Ah, desisti, é? só fiz um Eu não mês. sabia disso. Pois é, então, para quem quer ir para a Alemanha, eu acho que a Alemanha é uma grande pedida, e Noruega também, só tá, gente? Só falando aí, para quem tem, pesquisa depois, Noruega está abrindo para algumas oportunidades de trabalho, eu não sei quais são as áreas, mas eu sei que quem é TI, tem algumas áreas específicas que vários países E a precisam, demanda, né? exatamente, inclusive aqui. Aqui se precisa muito de TI, tem muita gente vindo do Brasil já com contrato direto para trabalhar, como Google, que aqui, Will, se você não sabe, os grandes escritórios, Google, Facebook, Amazon, eles instalaram aqui porque o governo, ele tinha uma concessão de impostos. Então, as empresas vinham para cá e ficavam 10 anos sem pagar impostos. Então, isso gerou um número grande de estrangeiros que vinham, como muitos irlandeses talvez não tivessem algumas formações específicas, eles começaram a contratar muita gente de fora, como indianos. Os indianos são excelentes na parte de TI, e tem muitos brasileiros que estão vindo para cá para trabalhar com TI também. Pois é, Lúcia de Abreu, nossa querida Lulu, corrigiu, Ah, professora não, tutora. tutora! Gente, ela arrasa, hein? Pois Lu, é, eu preciso voltar para o alemão. eu também estou pensando em fazer alemão, viu, Elci? Mas antes eu Tá. quero concluir o meu inglês, porque eu deixei um pouco, né, de lado o Aham. inglês. Mas Aham. é isso, Elci. Olha, muito obrigado mais uma vez. Eu acredito que nós teremos mais oportunidades. De repente, você, Eli, de volta aqui conosco para falar um pouco de Sim, Portugal. Vamos pensar nessa oportunidade, tá certo? vamos sim, foi um prazer, prazer foi meu. Agradeço todo mundo que participou aí também, viu, gente? Obrigada. E desejo que tudo se estabilize aí no Brasil, que as pessoas consigam manter tranquilas, sua cabeça boa e fé no coração, que as coisas vão melhorar. Exatamente, Elcio, muito obrigado. Um grande beijo Obrigada, para meu amor. Um você. beijo. E nós Tchau. vamos falando. Não percamos contato, tá certo? Não, não, foi um prazer, viu? É. Obrigada mesmo pela Eu oportunidade. queria agradecer aqui também ao público que ficou conectado conosco, muitos comentários aqui, muitas reações, tá certo? Então, até a Tá. próxima edição do Pauta ao Vivo e brigadão para vocês. Tchau, tchau. Obrigada, obrigada, obrigada. E ó, só um minutinho, só agradecer a Tom, que ele pediu para fazer É, uma propagandazinha dele, viu? Depois você me manda o diga. link. Beijo. Tá certo, tá certo. Tchau, tchau, Elcio. Beijão para Tchau. vocês. Beijo.